Sabe quando uma decisão muda sua vida de cabeça para baixo? Mas no bom sentido. Hoje vou compartilhar com você 3 estratégias que mudaram a minha mentalidade, a minha performance e a minha liderança. E se você quer ir para um nível maior, se você quer atingir novos objetivos, se você está pronta para elevar os seus resultados, vem comigo. Eu sou Josi Oliveira e eu lidero um time de vendas há mais de 10 anos em uma multinacional americana. E um dos meus segredos do sucesso, hoje eu vou te entregar. Mas antes disso, eu quero que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber mais informações e dê o seu like. A primeira estratégia que mudou tudo foi trabalhar a minha mentalidade e buscar autoconhecimento. Muitas vezes eu estava focada ali em bater as metas, em vender mais, em performar mais, em ajudar mais pessoas. E eu estava esquecendo desse detalhe. Eu estava focando nas pessoas e eu esqueci de focar em mim. Você nunca vai atingir o seu potencial se você não investir em você, se você não investir na sua mente e buscar autoconhecimento. O autoconhecimento, por exemplo, ajudou a descobrir os meus talentos, os meus pontos fortes, alguns pontos a melhorar, mas eu sempre estou buscando focar nos meus talentos e pontos fortes. Na verdade, todos nós temos talentos. Você sabia que a gente já nasce com talentos? A questão é a gente usar esses talentos, colocar energia neles, colocar eles em ação para que eles se tornem pontos fortes. E aí, quando eles se tornam ponto forte, aquilo que a gente vai fazer usando os nossos talentos fica muito mais leve, fica muito mais fácil. Um dos pontos importantes, junto com o autoconhecimento, foi eu entender como estavam os meus pensamentos. A gente já ouviu falar muito sobre isso. Os meus pensamentos vão impactar nos meus sentimentos, que vão impactar nas minhas ações e que vão gerar os meus resultados. Ou seja, começa por aqui, como a gente pensa. E como a gente foi educado, como a gente foi criado, de onde a gente vem, desde a barriga da mamãe, a infância, a juventude, tudo isso impactou na forma que a gente pensa, onde são formadas nossas crenças, o que a gente acredita. Ou seja, nossas decisões e não decisões, tudo que nós fazemos são fruto de crenças. Quando eu comecei a buscar o autoconhecimento e trabalhar a minha mentalidade, entender que existem crenças que nos limitam e como que eu posso transformar crenças limitantes em crenças empoderadoras, ressignificando essas crenças, desenvolvendo formas de entender que tudo que acontece na nossa vida tem uma intenção de acontecer, mas que a gente não pode viver do que passou, nem ficar pensando no futuro. Mas como que hoje eu posso buscar dar o meu melhor, ter uma mente positiva? Porque a mente positiva te traz uma atitude positiva. Se você só ficar no mundo dos pensamentos, nada vai acontecer. A gente só cresce e a gente só evolui quando a gente age. Mas antes de agir, nós temos um potencial e a crença, ela interfere sim no potencial. Se eu acredito que eu consigo, eu vou dar um passo. Se eu acredito que eu não consigo, eu não vou dar esse passo. Tem uma frase que eu gosto muito do Henry Ford que ele fala: se você acredita que você pode, você pode. Se você acredita que não pode, você está certo. Então, essa mentalidade que eu sou capaz, de que eu posso, que eu tenho talentos, que eu tenho um ponto forte, me impulsionou a buscar mais crescimento, a entender que eu era capaz de mais coisas, em vez de me paralisar com as crenças que me limitavam, com, por exemplo, crenças que vêm da raiz lá da minha família, alguma crença de escassez, ou falta de merecimento. Às vezes você emprega esforço, você trabalha duro e não está conseguindo ter resultados maiores. Por quê? Porque você está preso a crenças de falta de merecimento ou muitas vezes crenças de escassez. Mas isso aqui daria outra aula. Estou só mostrando para vocês a importância. Quando eu comecei a buscar o desenvolvimento da minha mentalidade, do meu autoconhecimento, tudo mudou. Os meus resultados não só dobraram, eles triplicaram, quadruplicaram. Eu tive crescimento contínuo, como estou tendo, a equipe crescendo, os meus líderes crescendo, eu crescendo, porque eu ativei uma chave muito importante, que é a minha autoliderança. Então a gente começa liderando,
tá? A liderança é a segunda estratégia. Então, a primeira foi trabalhar a minha mentalidade, autoconhecimento. A segunda estratégia que mudou completamente o jogo para mim foi liderança, né? E liderança é influência, liderança é sobre pessoas, é sobre... inclusive, a maior habilidade da liderança é a comunicação. Eu não comunico para pessoas, eu me comunico com pessoas. E se primeiro eu me autolidero, e a autoliderança está ligado à minha atitude. Se eu tenho atitude, eu vou influenciar outras pessoas a ter. Se eu não tenho, ao contrário, também não vai ter. Então, a influência na liderança ela é muito poderosa e só existe uma forma de liderar, que é pelo exemplo, pelo exemplo e pelo exemplo. Ou seja, se você, não importa, se você tem uma pessoa na sua equipe a 100 ou mais pessoas, o começo de tudo é liderar sua própria vida. Né? Tem um poema, que é o poema que, inclusive, o Nelson Mandela, ele lia todos os dias na prisão, ficou, se não me engano, quase 30 anos na prisão, e ele sempre lia esse poema até ele sair de lá e se tornar o presidente da África do Sul. E o final diz assim: eu sou o capitão da minha alma, o senhor do meu destino. E é bem isso, né? O líder tem que ter essa visão de controlar a sua própria história, de criar a sua própria história. E quando a gente fala de liderança, eu poderia falar, um dos temas que eu sou mais apaixonada. Uma das coisas que eu aprendi muito na liderança é sobre servir e amar as pessoas. Quando você tem essa visão que os seus liderados não é para te servir, é o contrário. Eu percorri um caminho e eu pego na mão dessas pessoas que querem percorrer o mesmo caminho que o meu e eu ensino passo a passo, eu mostro o caminho com amor, fazendo com o propósito de ajudar essas pessoas a serem as pessoas que elas desejam. Então, para mim, liderar é servir. Liderar é a oportunidade que nós temos de inspirar outras pessoas a colocarem os seus talentos, os seus pontos fortes à disposição de outras pessoas. Liderar é sobre criar um espírito de ajuda entre todos, não todos contribuem para o crescimento de todos. Então, na nossa equipe, por exemplo, eu falo que nós somos anjos de uma asa só. E para que a gente voe, a gente precisa dar a nossa asa para o outro. Você não voa sozinho, porque você precisa da asa do outro. Isso é muito poderoso. Existe uma comunidade, existe uma ambiência de crescimento, porque se a gente quer crescer, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de ambiente. Se você está num ambiente que você não cresce, num ambiente que não te proporciona a colocar os seus talentos à disposição, você vai ser fadado a desistir, a fracassar. Então, liderar é criar esse ambiente para que todos, sem exceção, possam crescer, possam se multiplicar, possam florescer e crescemos ajudando uns aos outros. Sozinho nós não vamos muito longe. Você pode até realizar sonhos sozinho, você pode até ir mais rápido sozinho, mas para ir longe, nós precisamos um dos outros. Primeiro a gente falou sobre a mudança aí de mentalidade, busca pelo autoconhecimento, ativei a minha liderança e a última, o que vocês acham que é alta performance, tá? E quando eu comecei a buscar alta performance, não é sobre trabalhar mais, aquele desgaste, né? Alta performance é o contrário, usar ações inteligentes, estratégicas, e isso é muito poderoso, para que você possa ter resultados constantes e acima da média a longo prazo. Isso é alta performance. Então, é uma maneira inteligente de produzir mais resultados. E é uma coisa que eu falo, com menos tempo e com mais qualidade. Ou seja, entre aspas, trabalhe menos e ganhe mais sem tanto esforço, porque você consegue criar métodos, rotinas eficientes que trazem resultados maiores. É importante, na alta performance, até coloquei aqui para trazer bem claro para vocês. Com alta performance, você está focado numa gestão de tempo otimizada, focado em coisas mais importantes, concentra nas coisas que realmente importam e os resultados eles vão vir de forma mais natural. Eu falo que uma das coisas da alta performance é a gente entrar no estado de flow, de atenção plena. Por exemplo, para mim gravar, né, esses vídeos que você está ouvindo aqui,
eu me preparei, fui intencional e antes de entrar aqui eu falo como que eu posso agregar valor, como que eu posso contribuir para quem vai ouvir as minhas palavras. Um dia alguém me ensinou e hoje eu estou te ensinando porque alguém agregou valor. Isso para mim é alta performance, entrar aqui com um espírito de contribuição, de serviço, com alegria. A alta performance, essa leveza, poder realmente dar o meu melhor para você. Estou aqui dando o meu melhor. E quando eu cheguei em Dubai, uma das frases que estava no aeroporto, depois eu comprei o livro do Sheikh, fiquei encantada, é exatamente essa frase que está lá. Eu estou dando o meu melhor para que você dê o seu melhor. Então a alta performance é sobre isso, né? É que eu possa dar o meu melhor e eu dando o meu melhor para você, eu vou te influenciar, você dá o seu melhor também. E depois eu quero saber o seu depoimento, se você está aqui comigo, acompanhando todo esse conteúdo. Quero ter o feedback seu, tá fazendo sentido? Tá te trazendo uma tomada de consciência que te leva a ações inteligentes para que você também se torne aí uma pessoa de alta performance. Então essas 3 estratégias literalmente mudaram o rumo da minha vida, da minha carreira. Eu falo que todos nós, você que está me ouvindo agora, também pode ter essa mudança. Imagina tomar essa decisão que impacta como se virasse a sua vida de cabeça para baixo, obviamente no bom sentido. Para mim, conhecimento liberta. Educação é a chave, Nelson Mandela, que eu sou super fã, né, e gosto muito. E essa frase que eu gosto, né, seja a mudança que você quer ver no mundo. Construa a sua história, né, construa a sua história. Uma coisa importante que eu coloquei, se você quer ter resultado diferente, começa agora a agir diferente. Albert Einstein dizia isso, né? A lei da insanidade é você querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, se essas palavras, se o que eu trouxe para você fez sentido para você, eu quero te convidar para agir. Um dos meus talentos, inclusive, é desenvolvimento de pessoas e ativação. Então, o que eu gosto de falar é que o que você ouviu aqui, o que eu já preciso começar a fazer? Usa o PCC, já anota direto, aprendizado é isso. O que eu preciso parar de fazer, o que eu vou começar a fazer e o que eu continuo a fazer. Então, o que você hoje, qual dessas 3 estratégias você vai buscar? O desenvolvimento da tua mentalidade, busca pelo autoconhecimento. Você quer desenvolver aí a sua liderança ou você já está em busca de uma alta performance? Me contem nos comentários o que está disposto já a fazer de mudança, porque não faz sentido você me ouvir sem mudar. Eu quero muito, eu sou uma ativadora de pessoas, eu sou uma investidora em pessoas, eu amo pessoas e para mim, né, ao longo desses 17 anos, ver tantos líderes crescendo, performando, realizando grandes sonhos, batendo suas metas, é muito importante. A cada dia que eu acordo, eu falo assim, bom dia Espírito Santo, como você quer me usar hoje, como você vai fluir. Bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje? Bom dia, Espírito Santo. Para quem eu vou ser resposta de oração hoje? Qual é o milagre que você tem para mim hoje? Então, todo esse desenvolvimento que eu tive ao longo de todos esses últimos anos, especialmente pós-pandemia, me levaram a entender que eu tenho uma ajuda especial, que ajuda, que ativa o meu espírito também. Então a gente está falando aqui de ativação da mente, nós estamos buscando autoconhecimento, nós estamos falando também de liderança, que é uma das chaves mais poderosas que eu hoje meu objetivo é tornar uma especialista em liderança, porque foi uma das coisas que mais impactou na minha vida e de milhares de pessoas que eu lidero. E quando eu falo da performance, que é poder ter uma vida mais plena, mais equilibrada entre a vida pessoal, entre a vida familiar, a gente poder cultivar valores, né, os nossos valores e crenças naquilo que a gente busca no dia a dia, mas assim, ser congruente com o que a gente fala e com o que a gente vive. Buscar esse equilíbrio entre a nossa vida pessoal, profissional, espiritual, familiar, é importante para a alta performance. E estou finalizando falando desse movimento que eu faço quando eu acordo, porque é através da ação espiritual que eu estou interligada a essas 3 estratégias.
Então, se fez sentido para você, eu quero deixar essa mensagem agora para finalizar, que veio no meu coração, que é você acreditar em você, acreditar em Deus e acreditar nas pessoas. Essa foi a frase que a minha mentora, primeira vez que eu estive nos Estados Unidos, em Dallas, a Anne me falou sobre. Ela disse: Josi, acredite nas pessoas quando elas não acreditarem nelas. Então, eu tô olhando aqui para você e eu posso olhar nos seus olhos, eu posso sentir o seu coração batendo e dizer para você: eu acredito em você. Assim como alguém acreditou em mim, eu sou uma improvável. Quando eu comecei a buscar desenvolvimento, autoconhecimento, eu estava num momento muito difícil da minha vida e eu não conseguia ver soluções e parecia tudo tão impossível. Depois eu vou contar um pouco mais da minha história, mas hoje eu sei que você tem a sua história. Eu honro e eu respeito a sua história, a pessoa que você é. E eu quero te dizer que Deus tem um plano para cada um de nós. Quando eu entendi que Deus tinha um plano incrível para mim, eu me posicionei e hoje eu estou aqui para dizer para você que você já é uma vencedora, que você só precisa se posicionar, que você só precisa dar o próximo passo, confiar em você, confiando em Deus e confiando nas pessoas. E hoje eu quero profetizar e abençoar sua vida para que os teus sonhos mais íntimos, não deixe com que seus sonhos morram. Continue confiando. Há um tempo de bênção sobre sua vida. Acredite nos sonhos que Deus colocou no seu coração. Porque se Deus deu sonho para nós sonhar, Ele também vai dar capacidade de realizar. Deus não teve tempo para fazer pessoas fracassadas, só pessoas brilhantes como você. Então acredite, tem algo incrível para que você possa se posicionar. E você se posicionando, você vai viver uma vida de mais prosperidade, de mais riquezas e uma vida de paz e abundância, o que eu desejo para você. Obrigada por estarmos aqui juntas e quero te pedir que você, se não está inscrito ainda no canal, se inscreva agora, dê o seu like, compartilhe com mais pessoas para que a gente construa essa comunidade, para que a gente se apoie. Nós somos anjos de uma asa só, que a gente voe juntas dando as nossas asas para mais pessoas.